Olá, tudo bem? Nós estamos aqui com o programa Fique por Dentro, comigo, Odair Abujamra. Todas as terças-feiras na sua www.tvmundi.com.br, a emissora da Nova Era. E também nós estamos em Parabólica, hein? Muito obrigado a todos vocês que estão sempre conosco. E hoje o nosso programa aqui está aí com a Fernanda Rezende, que já esteve conosco também, e o David Robert. Esta união aqui que vai ter muitas coisas interessantes para nós. Então, a Fernanda Rezende é da área de tanatologia, trabalha na UTI, hospital, em casos de pacientes já terminais, que foi um assunto bastante interessante, que nós trabalhamos aqui em programas anteriores. Vamos ver então. Olá, Fernanda, tudo bem? Olá, mais uma vez obrigada pelo convite. Olha, o prazer é nosso, hein? Estar recebendo aqui com o seu conhecimento bastante importante. E também estamos aqui com o David Robert, que é sacerdote da Umbanda e também pesquisador das ciências da religião. Muito bem. Tudo bem, David? Tudo bem. Olá. Obrigado pela oportunidade aí. É um prazer recebê-lo aqui. Então, o David Robert e Fernanda Rezende, essa união de vocês, quem vai falar aí? Como é que foi, o que é, o que não é? Quem fala? A Fernanda fala, então? Fernanda. Pois não. Eu sou psicóloga, formada em psicologia hospitalar e tanatologia, então eu vou estudar o processo da morte, né? Tanatologia é o processo da morte, tanto com os pacientes fora de perspectiva de cura ou com os seus familiares. Então, nesse processo, nesse estudo, eu vou descobrindo a importância da religião, né? O quanto a religião ela traz de encontro dentro desse momento do processo da morte. E aí encontro o David nesse caminhar, que é um sacerdote da Umbanda, que é um estudioso das ciências da religião, não só da Umbanda propriamente dita, e a gente vai tentando compreender a importância desse casamento, né, dessas duas ciências em prol da saúde das pessoas, enfim. Certo, muito bem. E o David Robert, sacerdote da Umbanda e pesquisador das ciências da religião. Como que é assim o seu trabalho, David? Você exerce dentro da Umbanda o sacerdócio e à parte você estuda ciências da religião? E essa união sua com a Fernanda? Exatamente. Hoje eu exerço, né, a função de sacerdote, como eu disse. Certo. Além disso, eu tenho como prática e costume de estar pesquisando todas as religiões, né, para agregar o conhecimento e levar até o fiel, até o praticante, né, de Umbanda, a consciência mais ampla do que é o universo espiritual. E esse casamento, né, profissional, né, dentro do conhecimento que a Fernanda traz e do tratamento que ela exerce hoje para a população, não é muito diferente do que acontece hoje dentro dos terreiros, dentro dos centros de Umbanda, que é também levar o alento, levar um aconchego, uma palavra mais amiga, é o tratar também de um doente, né, de uma outra visão, num outro aspecto mais espiritual, vamos assim dizer. Certo. Escuta, o David Robert, eu não sei se cabe aqui uma questão dentro aí do seu trabalho, eu acho que teria também, a Fernanda estaria dentro do trabalho dela. Ou entra aqui nesse momento ou não ainda o que seria o xamanismo. E a Umbanda, ela trabalha assim como também na linha do catolicismo romano e protestante, esse problema da morte, o além, existe assim aquela paz na eternidade, ou isso não tem nada que ver? Mas eu queria que você situasse xamanismo e Umbanda, ou tem diferença, não tem diferença? Na verdade, a Umbanda, ela mantém alguns traços dessa cultura nossa, né? Da pagelância brasileira. Certo. O xamanismo, ele sobrevive ainda dentro da Umbanda, porque eu acredito, né, na verdade, que é uma das matrizes da origem da Umbanda, né, da religião de Umbanda hoje praticada. Certo. Na verdade, a Umbanda, ela mantém viva vários aspectos ou vários detalhes de várias religiões, então não só da africana, né,
devido aos orixás, através dos orixás, mas também dentro da linha xamânica, através dos caboclos e caboclas índios. São espíritos indígenas que baixam nos terreiros de Umbanda e mantêm as suas tradições, né? Mantêm a sua forma de tratar o processo pós-morte, né? Então é o cuidar do meu ancestral, é a visão da ancestralidade que mantém dentro do xamanismo e isso influencia dentro da Umbanda também. Certo, que interessante, né? Assim, o candomblé tem também uma importância bastante grande, se você influencia a religião cristã romana, né? Judaico-cristã, judaico-latina, judaico-romana, cristã, e o candomblé tem essa vertente, né? A Umbanda tem assim essa relação. Entra alguma coisa de islamismo também ou não? Não, né? Não entra, né? O que hoje influencia muito ainda dentro da Umbanda é o catolicismo, né? Através do sincretismo que houve, né? Toda a história do negro de manter as suas raízes, manter as suas tradições, houve a necessidade de sincretizar com símbolos católicos, principalmente com os seus santos, né? Exatamente. Essa é a relação que existe entre a Umbanda e o catolicismo, mas o islamismo não tem muita influência, não. Então nós estamos aqui hoje, né, com a Fernanda Rezende, o David Robert, que é sacerdote da Umbanda e pesquisador das ciências da religião. E a Fernanda Rezende, que já esteve conosco, né, prontamente atendeu o nosso pedido, estando conosco aqui hoje, enriquecendo o Fique por Dentro, que é da área de tanatologia. Então, o David Robert e a Fernanda Rezende, vocês dois aí, não é? Essa união, o que poderia deixar assim para todos nós vamos dizer assim, esse casamento, né, da psicologia e as ciências da religião, no caso aqui a Umbanda. Como é que fica aí vocês dois? Quem fala? O David? Acho que eu começo, né? David, então, muito obrigado. Vamos lá? A religião, a Umbanda, na verdade, hoje, né, porque hoje eu atuo diretamente como sacerdote de Umbanda. Então nós recebemos esse público, né, o consulente, o assistente, com diversas necessidades, né? Não só espirituais, mas psicológicas também, em questões emocionais. Então, conversando com a Fernanda, nós tivemos a oportunidade de discutir esse assunto várias vezes, e nós entramos com esse projeto de tentar associar os dois trabalhos, né? O trabalho religioso e o trabalho científico da Fernanda, elaborando palestras, né? E uma das palestras que nós estamos trabalhando é a questão do processo de adoecer dentro de uma visão religiosa e de uma visão psicológica também, né? Exatamente, a pergunta que eu ia fazer, você já entrou muito bem aqui, já explicando o processo de adoecer. Quem é que continua aqui? O David, vamos para a Fernanda, pois não? A gente observa na clínica a necessidade das pessoas, né, em ter um significado na vida, uma necessidade de compreender os seus males, enfim, as suas angústias. A gente observa que as pessoas hoje em dia ela não têm espaço para poder falar de si, né, para poder expressar o seu sentimento, para poder expressar as suas angústias. E aí acaba surgindo essas pessoas aonde? Ou no consultório, né, buscando a compreensão de si e o auxílio de um profissional para ter subsídios para tentar esse projeto da trajetória, ou acaba acontecendo das religiões, né, então, dos terreiros, das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, enfim, essas novas denominações religiosas que vêm surgindo nesses últimos tempos. Então, tentar compreender um pouco o que a religião pode contribuir para essas pessoas. Então, a gente observa a necessidade da busca do sentido. Como eu falei no programa anterior, a religião é a única ciência que dá sentido à existência humana. Nenhuma outra ciência vai dizer o motivo da Fernanda estar viva no planeta Terra. A religião, indiferente da época, indiferente da cultura, ela vai dar sentido à existência da humanidade. Então, a gente observa também a prática clínica e hospitalar mostra muito isso, como as ciências médicas hoje em dia, ela descarta essa possibilidade da religião. Um outro campo de atuação da qual eu trabalho, que é cuidados paliativos, que é com o paciente fora de perspectiva de cura, o aspecto religioso ele é tão importante quanto sanar sintomas biológicos, né, vômito, náusea, dor, como aspecto emocional, como aspecto social. Então, a psicologia ela vai entender a religião como cultura. E aí vem um pouco desse casamento entre a psicologia e a religião, que é o tema do meu mestrado, que eu estou buscando.
Muito bem. E o David Robert tem alguma coisa para acrescentar, assim, o que a Fernanda falou? E eu queria aproveitar, já deixar também para você, David, assim, tem encontrado algum empecilho? Vocês encontraram algum empecilho, assim, tipo assim, não sei se a Fernanda ou o David, em termos de UTI, em termos de hospital, nesse seu trabalho, assim, você se ressentiu de alguém, assim, oi, que do meu lado tem um pastor evangélico que começou a olhar feio, não sei o quê. Existe isso também dentro do campo de atuação de vocês? De estar assim, alguém na UTI é da Umbanda, aí tem outras religiões. Existe isso também? Ou já está assim, a união das religiões? Olha, você da Umbanda, então muito bem. Eu vou lá tomar um café, vou sair um pouquinho e você fica aí. Existe então, isso ou não? Para a psicologia, né, nesse processo de adoecer, a gente entende a religião como cultura. Então, indiferente da crença do paciente, ela tem que ser respeitada e ela tem que ser acolhida, né, indiferente de qual seja. Mas acho que o David pode falar isso um pouco mais, desse preconceito que talvez existe ainda pela falta de conhecimento, ou conhecimento mais restrito. Pois não. Hoje existe ainda muito essa resistência, né, em se tratando da religião de Umbanda, né? Mas o tratar, o cuidar, não importa qual a fé que você pratique, né? Na verdade, a intenção é sempre minimizar a dor e o sofrimento ou indicar os caminhos para que ele consiga solucionar isso. Eu queria voltar um pouquinho quando você me pergunta se existe a resistência. Eu acho que existe a resistência, sim. A ideia, na verdade, surge para poder quebrar um pouco esse estigma, né? Esse medo com que a sociedade tem de, às vezes, procurar um profissional da saúde, procurar um psicanalista para poder resolver suas questões emocionais, resolver suas questões pessoais e não distorcê-las e levar de uma maneira ilusória, às vezes, para a religião. Acho que a religião e a ciência ela pode caminhar lado a lado, sem uma influenciar na outra, na verdade. Certo, pois não. Nós vamos interromper um pouco para os comerciais da TV e nós voltaremos já já, tá bom? Fique conosco, hein? Muito obrigado, todos vocês estão conosco até agora. Vamos para os comerciais da emissora e nós estaremos de volta já já.